Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Fábio Pereira. Nesta noite, nós vamos continuar gravando noite e dia, de manhã, de tarde, de noite, ao horário que você vai estar assistindo este vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal, Fábio Pereira. Você que ainda não se inscreveu neste canal, você vai lá no YouTube, pesquise lá, Fábio Pereira. Quando você abrir, aí você vai lá, se inscreve. Ao se inscrever, você aperte no sininho para que você possa receber todos os vídeos que eu vou postar aqui. É uma alegria muito grande. Gente, já estamos em 545 inscritos. Vamos chegar a 1000? Me ajude aí. Depois que você se inscrever, você apertar lá no sininho para você, mande uma mensagenzinha, um likezinho e compartilhe com seus amigos, convidando para poder se inscrever também neste canal. Então vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. O tema de hoje do nossa reflexão é a morte de Lázaro. O texto bíblico que vai nos dar um direcionamento inicial está em João, capítulo 11, versículo 11, que diz: Nosso amigo Lázaro dorme. Nosso amigo Lázaro dorme. Então vamos ver. Chamamos alguém de nosso amigo por causa dos numerosos benefícios e serviços que nos prestou. É por isso que não devemos faltar-lhes na necessidade. Então você tem amigos? Eu acredito que você deva ter muitos amigos. Então, um amigo é uma pessoa muito cara para nós. Jesus também tinha alguns amigos dentre os discípulos, claro que os apóstolos eram seus amigos. Tinham muitos discípulos, mas existia alguns em particular. E um destes amigos era Lázaro. Nós temos amigos. Veja, quando Jesus subiu ao monte para se transfigurar, ele chamou Pedro, Tiago e João. Ele escolheu 3 dos 12 apóstolos para subir com ele ao monte. Hoje nós estamos vendo aqui como é maravilhoso Deus, né? Aqui nesse tema, falando sobre a morte de Lázaro, o que é o sofrimento de Jesus com a morte de Lázaro. Vamos lá? Continuando. Lázaro dorme. Essa é a razão de precisarmos socorrê-lo. Aquele, diz Provérbios, aquele que é amigo torna-se um irmão no tempo da diversidade. Diz Provérbios, capítulo 17, versículo 17. No dizer do Santo Agostinho, ele dorme, diz Santo Agostinho, para o Senhor, para os homens que não podem ressuscitar, está morto. Para quem está morto, Lázaro morreu, vai morrer. Então esta realidade é uma realidade muito clara de que não existe uma fuga que possa impedi-lo de viver esta realidade da morte. A morte é bem clara. A morte foi introduzida no seio da humanidade por causa de quem? Do pecado dos primeiros pais, os pais da humanidade, Adão e Eva, como diz o livro do Gênesis, né? A palavra sono pode ser utilizada para significar muitas coisas. O próprio sono natural, as negligências, o sono da culpa, o repouso da contemplação ou da glória futura. E por vezes, a morte, como diz São Paulo. Não queremos, diz São Paulo, não queremos, irmãos, que estejais na ignorância acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. E aqui é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 de São Paulo. A morte é chamada sono por causa da falta de esperança, ou da causa da esperança, na ressurreição também pode ser. O sono é uma morte em vista de algo, né? Ou seja, por isso costuma-se chamá-la de repouso
desde o tempo em que nosso Senhor morreu e ressuscitou. O Salmo 3, versículo 6 diz: Deite-me e adormecerei. Deitei-me e adormeci. Veja o sentido que Santo Agostinho vai dando sobre o adormecer. Ou o sono, né? O sono, existe o sono do repouso, todos nós fazemos, sobretudo depois do almoço, a maioria de nós faz, ou à noite, todo mundo faz antes de dormir. Exceto quem está trabalhando, óbvio, né? Mas é algo muito concreto. O sono da morte em vista do fim, que é a ressurreição. Vamos ver outro ponto? Mas vou despertá-lo. Essa frase foi a frase de Jesus. Disseram para ele que Lázaro havia morrido. E Jesus disse: não, essa morte não existe, ele está dormindo. Eu vou despertá-lo. Jesus dá a entender que lhe é tão fácil ressuscitar Lázaro do túmulo quanto despertar alguém da cama. Nada que possa surpreender, pois é ele quem suscita os mortos e os vivifica. Por isso, diz a carta, aliás, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 28. Não vos admireis disso, porque virá o tempo em que todos os que se encontraram no sepulcro escutarão a voz do Filho de Deus. Porque vai chegar o momento da ressurreição. Aqui nós estamos vendo morte e ressurreição. Terceiro ponto que nós vamos ver agora é que disse Jesus: vamos ter com ele. Brilha aqui, caríssimos, a clemência de Deus enquanto os homens em estado de pecado e como mortos não podem por si mesmos ir até ele. É ele quem vem e os atrai. É ele quem os atrai para si. Jesus atrai aqueles para si, todos para si. Santo Agostinho chega a dizer que Santo Agostinho diz que mortos há 4 dias significa o pecado que é retido pela morte e um pecado quádruplo. O pecado original, o pecado contra a lei natural, o pecado atual contra a lei prepositiva e o pecado atual contra a lei do Evangelho e da graça. Quatro formas de pecados, diz Santo Agostinho. Jesus diz: chegou, pois, Jesus, aliás, a narrativa, né, diz: Jesus, pois, chegou e encontrou-o já há 4 dias sepultado. Há 4 dias sepultado. Pode-se dizer que o primeiro dia é o pecado do coração. 4 dias no sepulcro, né? Tirai de diante dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos. Isaías 1, versículo 16. O segundo pecado é o pecado da língua. Nenhuma palavra má saia de vossa boca ou de vossos lábios. Segundo a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 19. Terceiro pecado, o pecado das obras, sobre qual diz o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 16. Cessai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Quarto pecado é o pecado dos hábitos maus, né? De Santo Agostinho. De qualquer modo, queridos, se expõe aqui a realidade do pecado em nossas vidas. Se expõe a realidade em que Jesus olha para aquele homem, Lázaro, diante daquela multidão, daqueles que estavam ali reunidos,
ele não vai dizer que vai ressuscitar, apenas disse que Lázaro estava dormindo. Ora, aqueles que conheciam sabiam que Lázaro não estava dormindo, segundo eles. Para Jesus, ele estava dormindo. E esses 4 pecados que nós acabamos de ver aqui, eu vou repetir cada um deles, né? O primeiro deles é o pecado do coração. Ele se instala dentro de nós, dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. O segundo pecado, segundo diz Santo Agostinho, que é o pecado da língua. Quantas fofocas, quantas mentiras, quanto disse-me disse, não é não? Acontece isso muito, né? Não é poucas vezes não, são muitas vezes. Terceiro pecado aqui que aparece para nós aqui, esse terceiro pecado é o pecado que vai nos ajudar também a entender cada vez mais, além desses 2 primeiros pecados, claro, o quanto é importante nós nos convertermos. Terceiro pecado, primeiro pecado foi pecado do coração, segundo, pecado da língua, terceiro é o pecado das obras. Como são as nossas obras? Como nós temos vivido as nossas obras? Como nós temos testemunhado as nossas obras? Essas obras são simplesmente obras humanas ou têm embasamento em Cristo, em Deus? Quarto pecado é o pecado dos hábitos maus. Hábitos maus. Que tipo de hábitos maus? Às vezes, o pecado de ficar jogando, perdendo tempo. Um ato mau. Você poderia estar rezando, lendo um livro, mas está gastando seu tempo com coisas fúteis, coisas que não têm sentido, que não vai te ajudar para crescer, não vai te ajudar a amadurecer. Queridos, eu quero agradecer muito por você estar comigo nesse canal. Quero agradecer e peço que você divulgue, se inscreva, convide seus amigos, compartilhe os vídeos. É muito importante. Queremos chegar a 1000 inscritos. Me ajude aí e a gente vai levar adiante, vai adiante e vai conseguir levar mais ainda para mais pessoas, para evangelizar mais e mais. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Se inscreva lá no meu canal chamado Fábio Pereira. Aperte no sininho, compartilhe, dê um like. Convide seus amigos para poder se tornar também um membro, aliás, um inscrito neste canal. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.